Bom dia, que louvor abençoado, meninas. Muito obrigada. Né, fomos no trono, né, gente? Uma bênção mesmo. Bom, conferência de mulher, a gente pode chorar, né? Aliás, acho que vai ser isso, do começo ao fim, né, meninas? Mas, gente, aqui falando um pouquinho, hoje nosso assunto aqui, juntas, né, é como envelhecer bem, né? E aqui, quem quer envelhecer aqui, gente? A autoopção é ir para os braços do Pai, também é muito boa, né? Mas ele vai escolher, né? Qual é o nosso futuro, está nas mãos dele. E se ele decidir que nós vamos envelhecer, nós temos que envelhecer bem, né? Então, hoje eu estou aqui como médica para dar alguns conselhos. Vocês até conhecem vários deles. Nós vamos atualizar alguma coisa com vocês. Mas eu quero começar a entrar nesse assunto aqui, já dando um testemunho, né? Vocês estão vendo aqui que eu sou deficiente. Isso foi uma coisa que tem uns 16 anos. Mas isso tem a ver com o envelhecimento, porque daí, com a deficiência, eu fui pensar o que fazer, né, no meu futuro, e pensei em fazer, então, um mestrado, porque eu gostaria de dar aula. E daí, quando resolvi fazer o mestrado, fiz na área de gerontologia. E gerontologia, gente, é uma área da ciência que estuda o envelhecimento, né? E aí essa coisa de estudar o envelhecimento, né? E eu li um livro muito interessante, que é do Billy Graham. Todo mundo conhece o Billy Graham aqui, né? Ele escreveu um livro chamado A Caminho de Casa. Ele tinha 93 anos quando ele escreveu esse livro. E esse livro ele ensina a gente como terminar a nossa vida. Muita sabedoria, né, contida no livro. Mas ele já começa o livro assim, gente: envelhecer não é para os fracos. Tá? Então, realmente, se não é para os fracos, né, é para nós mesmos, né? Nós temos que ter essa visão de que a gente tem que ser forte para envelhecer e tem que desenvolver essa força, tá, gente? Então vamos começar. Já a gente vê. Você pode passar o próximo para mim? Isso. Mais um, por favor. Então, gente, envelhecer é um problema que todos vamos ter. Opa, né? Um antes. Volta, um. Eu não estou passando aqui, não, né? É você que vai passar, né? Não, mas tudo bem. Acho que daí vai perder tempo. Eu não quero atrasar aqui. Eu vou te falando, tá? Então, ali tem uma mãozinha novinha, né? E outra velhinha, né? E realmente hoje em dia a gente está vendo mais a idade das pessoas pela mão do que pelo rosto, né? Graças a Deus temos os creminhos, né? E aí o rosto geralmente fica melhor, e a mão que mostra mais a nossa idade. Mas é uma coisa que todos nós vamos passar por isso, né? Aqui no nosso público aqui, vamos ver. Quem tem de 65 para frente? Já temos um público bom aqui, de 65. Pode baixar. Aqui na nossa realidade, na realidade mundial, idoso é acima de 65, né? Pela lei, no Brasil, é acima de 60, porque nós somos considerados um país subdesenvolvido, então aqui é acima de 60. Mas, mundialmente falando, só é 65 para frente, né? E a gente vai ver que tem algumas... a gente tem motivos, inclusive médicos, para isso, né? Pode passar o próximo. A nossa população está envelhecendo, gente. Ali tem duas pirâmides populacionais, né, que eu gostaria de mostrar para vocês. Aquela primeira de cima, ela é de 2005. Vocês podem olhar lá na pontinha da pirâmide, que ela é bem pequenininha. Então, em 2005, tinha só aquilo ali de idoso, né? A base da pirâmide são as crianças. E daí vai mostrando, né, quantas pessoas sobrevivem. Então,
As pessoas que chegavam aos 75 anos eram em bem menor número. A pirâmide de baixo já é a previsão de 2030. Então, você vê que o topo da pirâmide já está bem mais largo, quase 3 vezes mais largo. Nós estamos vivendo, né, um envelhecimento da população. Esse bico lateral, assim, né, em 2005, a maior quantidade de pessoas que tinha era de 25 anos. Agora, né, o previsto para 2030, o maior número de pessoas estarão em torno dos 50 anos. Então, a população, nós vamos começar a ver, e acho que nós já estamos vivendo essa realidade, de ver mais idosos do que crianças, né, na rua. E outra coisa que é interessante é que, lógico, quando fala em envelhecimento, as mulheres, né, são a maioria as mulheres envelhecem, ficam mais tempo vivas, né? Então, ali mostra o rosinha são as mulheres. Tanto dos jovens quanto dos idosos, nós temos uma população maior de mulheres. Isso aqui é no Distrito Federal, tá? Então, nós temos mais mulheres, tanto idosas quanto jovens, sendo que idosas é uma porcentagem maior. Podemos passar ao próximo. Gente, mas aí a gente tem que entender o que é o envelhecimento. Na verdade, gente, é um processo que começa ao nascer, né? Eu estava aqui conversando com a Suetânia e ela falando, né, que hoje em dia tem gente que vai no geriatra já aos 20 anos. Está certo, porque o processo de envelhecimento começa ao nascer, tá? E o envelhecimento, gente, é basicamente uma perda da adaptação. Você pode notar que, se você pega uma criança e muda ela né, por exemplo, muda daqui, a família muda daqui para o Nordeste, ela rapidamente adapta, né? E o adolescente já é um pouquinho difícil, aí vai mudando. Agora, tenta tirar um idoso da casa dele, né? Mudar ele completamente, como é um negócio difícil, né? Então, a perda da adaptação é uma característica muito forte no envelhecimento. O auge, gente, das nossas capacidades é aos 30 anos. Aqui, quem tem vários de 30, né? Eu fico só lembrando, mas com 30 anos eu era uma máquina, né? Acordava, ia para a academia, saía da academia para centro cirúrgico, saía do centro cirúrgico, buscava a menina na escola, levava para natação, levava não sei o quê, né? E chegava à noite e ainda tinha força para cuidar do marido e não sei o quê. Gente, 30 anos é bom demais, né? Tem força para tudo, além da gente ser linda, é muito bom. E a gente começa a perceber o declínio aos 60. Aos 60 você já começa a notar, nossa, mas realmente já não tenho mais aquele pique, né? Eu já não tenho mais tanta disposição, canso mais fácil, a memória começa a dar problemas, né? Você já começa a ter dificuldade de lembrar de tudo, esquecer chave, esquecer um compromisso, esquecer alguma coisa assim. Então, o 60 é realmente o início da percepção do envelhecimento. Por isso que, em muitos países, o 60 é considerado, né, idoso, o início desse... Você começa a ser chamado, né, de idoso, você ganha carteirinha. Então, porque é isso, porque realmente o início da perda é aos 60 anos. Mas, a partir dos 70, é que essa perda fica mais acentuada. É como se fosse uma ladeira, mas ela é bem lenta, né? Então, a senilidade, que a gente fala, senilidade é quando você tem um envelhecimento normal, sem doença. Então, ela vai descendo muito lentamente, né? E os 70 é como se ela desse uma acentuada maior, né? Então, gente, é um processo muito lento, né? Mas ele é progressivo e é indeterminado porque a gente não sabe como vai ser, né? Vamos passar para o próximo? Então, o envelhecimento ele depende de fatores genéticos, né, que a gente traz de casa, dos pais, dos avós,
e também de fatores ambientais. Tá? O fator genético, na verdade, é porque a gente vai ver essas diferenças. Assim, você vê que eu tenho um colega que a mãe dele faleceu com 104 anos. Né? Então, tem essa diferença. As doenças que acontecem na família. Né? Então, tem famílias que são mais propensas ao câncer, tem outras famílias que são mais propensas a doenças cardíacas, tem outras famílias que têm mais propensão a doenças demenciais. Né? Então, tudo isso é o fator genético que a gente traz familiar para o envelhecimento. Mas os ambientais são muito importantes. E é o nosso foco aqui hoje, porque é o que a gente pode mudar. A gente não vai poder mudar a nossa genética. Né? Isso a gente recebeu, mas os fatores ambientais, eles podem ter uma certa função na genética, porque eles podem apressar o aparecimento dessa doença ou podem retardar o aparecimento da doença, né, que geneticamente você tem, né, aquela determinação ali. Então, por isso que essas questões como fumar, beber, né, que eu sei que aqui no nosso meio não existe, mas estresse, né, gente? Estresse também tem interferência no nosso envelhecimento. Aquela pessoa que vive problemas graves dentro de casa, constantes, longos, que se arrastam pelo tempo. Isso, com certeza, essa pessoa vai envelhecer mais rápido. Né? Sedentarismo, que é a pessoa que não se exercita, ela vai envelhecer mais rápido. Nós vamos conversar um pouco mais. E também sobre alimentação, também interfere no envelhecimento. E aí tudo envelhece. Né? O nosso corpo inteiro envelhece. E cada sistema tem sua maneira de mostrar. Né? Então, a pele vai se tornando mais seca. Por quê? Porque não tem mais renovação. Né? O que acontece até antes dos 60 é que a gente... Obrigada, querida. As nossas células estão sempre se renovando. 28 dias atrás, essa pele que você tem aqui, quem está nos 30, né, gente? Não nos 60. Mas quem está com 30 anos, troca a pele de 28 em 28 dias. Né? Essas células se trocam. Tá? Mas, com o envelhecimento, esse processo vai passando a ser bem mais lento. Né? Então, digamos assim, que nos 60 vai ser com 60 dias, vai ser aquela coisa bem mais lenta, vai perdendo a capacidade de renovação. Células intestinais também, elas se renovam com bastante rapidez. Agora, tem outras que, né, por exemplo, as células cerebrais, né, elas praticamente não se renovam. Né? As células hepáticas se renovam bem devagarinho, por isso a gente tem que cuidar muito bem do nosso fígado. Tá? Mas aí, características do envelhecimento: pele seca, a boca também seca, né? As nossas glândulas produzem menos saliva, o nosso paladar muda, né? Os ossos ficam fracos, porque não tem essa renovação, essa nova deposição de cálcio. Né? Os músculos, vem o desequilíbrio, por quê? Porque os músculos estão ficando fracos, a gente tem atrofia muscular. Né? A digestão fica mais lenta, né? O intestino também. Então, todo o aparelho digestório fica lentificado, tá certo? O aprendizado mais difícil. E por isso que a gente tem que tomar cuidado com a mente, porque as células já não são renováveis. Né? Então, essas são as características do envelhecimento. Próximo. Mas a gente não envelhece igual. A velhice é totalmente heterogênea. Tá? Então, tem gente que pensa que lidar com idoso é igual lidar com criança. Não, gente, idoso não tem nada a ver com criança. Tá? O idoso tem uma história atrás dele. Tá? Você tem uma história. A sua história você vai carregar e você está construindo ela ainda.
E então por isso que é totalmente diferente. A minha avó é diferente da sua, né? A história dela foi totalmente diferente. E sem contar os fatores ambientais que estão aqui mostrados, né? Você vê ali, tem um chinês com 91 anos, que não tem uma ruga no rosto, que mora lá na Sibéria, né? Vê o sol 30 dias por ano, né? E ali do lado uma senhora que tem 62 anos que mora lá na África, né? Num lugar desértico, né? Só para exemplificar como o ambiente, a história da pessoa interfere no envelhecimento. E que, então, cada idoso é um ser único, né? Não tem como você tratar como igual, né? Por isso é tão interessante essa parte do envelhecimento. Vamos passar para o próximo. Mas a gente pode, gente, escolher como a gente quer envelhecer, né? Você quer envelhecer como uma pessoa trófica, né? Como esses dois idosos que estão sentados ali. Ó, vamos observar a perninha com músculo, a barriguinha não tem, tá vendo que a camiseta dos dois ali tá murchinha, não tem barriga, né? Estão fazendo exercício, estão com uma elasticidade boa, né? Porque escolheram coisas certas, enquanto aquele senhor que está ali no meio, que escolheu fumar, beber, ser sedentário, né? Certamente outras escolhas ruins na vida, que está no hospital, sozinho, amarrado, né? Com todos os ossos à mostra, sem músculo nenhum, né? Então, consequência, certamente, das escolhas que ele fez, né? E os fatores ambientais interferiram profundamente. Provavelmente, o pai e a mãe dele não ficaram daquele jeito, né? Mas as escolhas que ele fez durante a vida levou a ficar com essa aparência, né? Com essa terminar dessa forma. Aquela terceira figura ali tem uma enfermeira medindo a panturrilha de uma senhora, porque hoje em dia já existem estudos que mostram que a panturrilha, a espessura, né, a grossura, a medida da sua panturrilha, da barriga, da perna, ela já tem uma alta relação com o tempo de vida. Quanto mais panturrilha, mais tempo de vida você tem, né? Porque mede o seu trofismo muscular, né? Então, bora fazer exercício aí, gente. Ó, sobe e desce, né? Próxima slide. Então, gente, por que a gente quer envelhecer bem? A gente quer principalmente evitar transtorno, né? Transtorno físico e também emocional, porque a gente é um ser completo, né? Corpo, alma, espírito. E, principalmente, o que a gente quer? Autonomia. O que é autonomia? É a capacidade de decidir, né? Quanto mais tempo você viver decidindo a sua vida, né? Eu quero morar aqui, eu quero ir no supermercado e eu vou, né? Eu quero ir na casa de um filho e vou, eu quero ir na casa da minha amiga, eu vou tomar um chá com ela. Essa capacidade de decidir, de reger a sua vida, a autonomia, a gente quer isso o máximo de tempo possível, não é? Independência também, né, que a nossa independência inicia em você poder fazer as coisas básicas, de você se cuidar, de você poder se locomover sozinha, de você. Então, essa coisa de independência, né, é também um grande objetivo, né, da gente manter. Só que, gente, nós temos que pensar nisso sempre, agora. Tá? É agora que tem que pensar nisso, né? Não é depois. Tá? Então, é isso que a gente vai aprender isso agora. E qualidade de vida, né? Qualidade de vida, gente, é essa percepção que a gente tem da nossa vida. É essa percepção pessoal de bem-estar físico. Às vezes, a pessoa tem diabetes, pressão alta,
tem várias doenças, mas todas controladinhas, está tomando seu remédio, está indo no médico, está decidindo sua vida, está se cuidando, conseguindo reger todas as coisas, essa pessoa tem qualidade de vida, né? Então, é essa percepção do que se passa em torno dela. Próximo. Então, gente, vamos ver agora aqui quais são as boas escolhas que vocês têm que fazer, né? Nós temos que fazer para envelhecer bem. Próximo. Primeiro, gente, né, começar da nossa mente, né? Manter a nossa mente saudável e ativa. Né? Uma das coisas que mais se sabe que é importante para a mente é você manter aprendizado, né? Então, estar sempre aprendendo alguma coisa, de preferência, uma coisa nova, né? Aprender estimula a sua mente, porque ela vai criar novos caminhos dentro do cérebro, né, e estimular aquelas células que precisam estar sendo. A pessoa que... Eu lembro muito da minha avó, morei muitos anos com a minha avó, e minha avó adorava fazer, lembro dela sentadinha, fazendo crochê. Aí, um dia, minha avó parou e falou assim, gente, mas eu fico aqui parada fazendo crochê, e isso aí está acabando com a minha mente, porque eu não estou fazendo mais nada. Aí ela largou o crochê, e pediu para comprar revista, na época tinha, né, banca, revista, e ela comprava as revistas dessas de atualidades e lia, e pedia para conversar sobre o assunto, ela acordou assim, sabe? Então, gente, ótimo, né, a gente ter as nossas habilidades, as nossas formas de lazer, mas a gente tem que estar lembrando do cognitivo. Então, aqui a gente tem a imagem de uma idosa lendo. Ler, gente, é demais, né? A gente tem que continuar exercitando isso. Jogar, um outro aqui fazendo sudoku, que eu acho dificílimo. Nossa, mas essas coisas estimulam, né? A mente, a gente tem que estimular, tá? Lazer também é muito importante. E isso, gente, em qualquer, não é só idoso, não, porque está aposentado, ele tem tempo. Não, em qualquer idade, o tempo de lazer ele é fundamental, né? É aquele tempo que você não tem, está fazendo uma coisa que não é obrigação sua fazer, tá? É esse tempo de descansar, de desligar das obrigações, né? Fazer uma coisa que seja do seu interesse, que seja que agrade o seu coração. Então, esse tempo de lazer, você tem que prestar atenção, né? Aqui mesmo no corredor estávamos conversando, né, sobre essa coisa de não tenho tempo, não tenho tempo. Desculpa, não te liguei, não te encontrei, porque eu não estou com tempo, não estou com tempo. A nossa vida está assim, muito corrida. Né? Mas que tal a gente parar e pôr as prioridades certas, né? E você, de repente, falar, não, eu hoje vou parar e eu vou ligar para a Ana, e, Ana, vamos tomar um café lá na cafeteria, não sei, vamos sentar e vamos conversar, né? Então, gente, a gente tem que fazer isso, criar tempos de lazer. Próximo. E aqui vem aquela conversinha da alimentação, né, gente? Muitos já sabem, né? Todos nós sabemos, vamos dar uma atualizada aqui, como a alimentação é importante, né? Na verdade, as características de uma boa alimentação é a gente ter uma alimentação que seja variada e equilibrada, né? Então, é aquela coisa que a gente fala muito da cor. Seu prato está colorido, né? Ou ele está de uma cor só? Então, pratos coloridos, muita coisa no prato, assim. Às vezes a gente está morando mais sozinha ou está tendo uma vida muito corrida e tendo que cozinhar. Eu agora, por exemplo, estou sem empregada, estou tendo que cozinhar também. Gente, como é difícil, né? Você fazer um prato colorido, porque você tem que fazer pelo menos uma verdura, uma boa salada. Então, é esforço, né? Mas comer saudável precisa da gente ter tempo. Em países onde as mulheres pararam de cozinhar em casa, as doenças aumentaram muito,
né? Porque a família toda começou a comer comida industrializada, e isso tem trazido consequências graves na saúde da população. A gente vai ver isso mais para frente. Então, existe, até dentro das igrejas, existe já um movimento, né? Vocês já viram falar da Devi Titus, que fala muito sobre o prazer da mesa, de você voltar a fazer aquela questão de pôr a mesa bonita, né? de fazer a família se encontrar, de sentar, de não ir para a televisão. Então, gente, isso é de Deus mesmo, porque o médico aplaude, né? Porque você volta a comer de uma maneira saudável. Então, a gente tem que realmente pensar nisso. Olha, para mim é difícil e tudo, mas eu estou dando saúde para a minha família ou para mim mesma quando eu cozinho, porque eu realmente consigo fazer uma alimentação mais saudável, né? O idoso ele para de gostar de proteína, às vezes ele passa a gostar mais de carboidrato, de massa, de pão, de bolo, e para de gostar de carne, de ovo, às vezes. Então, eu estou contando para vocês que essa é a evolução. Então, prestem atenção, né? Eu vou querer, eu sei que eu vou querer parar de comer proteína, mas eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que priorizar proteínas, eu tenho que saber que as proteínas são importantes e elas têm que ser, não podem ser deixadas de lado, tá? Fibras a gente sabe, né, que é importante para o nosso intestino, elas estão nas frutas, nas verduras, na carne também, tá? Muita água, né? Com a idade a gente para de sentir sede também, né? Então, tem que ser lembrado, por exemplo, a minha mãe está com 88 anos, está num processo demencial, e a gente fala para a cuidadora, você oferece água para ela toda hora, porque não vai pedir, não vai pedir, né? Então, a gente, com a idade, a gente para de sentir sede, mas nós temos que lembrar, opa, eu tenho que me hidratar, né? Os micronutrientes, com a idade também, a gente acaba tendo que repor. Nosso intestino não absorve mais tão bem. Ferro, ácido fólico, vitamina D, que tem toda essa questão do sol, né? Então, cálcio, tudo isso vocês estão vendo, né, que os médicos já começam a repor. Por quê? Porque não tem tanto na alimentação e porque a gente para de absorver muito. Então, tem que repor mesmo, tá? As gorduras, né, que têm que ser escolhidas. Então, escolher gordura boa, azeite, as castanhas, peixes, essas coisas que têm gorduras boas. Controlar o sal, o açúcar e comer de uma maneira regular, né, gente? Procurar manter, pelo menos de segunda a sexta, a gente tem que se alimentar bem direitinho. Lógico que você pode fazer os abusozinhos, uma vez por semana, 2, mas de segunda a sexta a gente tem que comer direitinho. Próximo. Sono também é uma coisa importante. Quem não dorme bem, né, envelhece mais rápido, tem mais acidente. Já se sabe que quem dorme menos de 7 horas por dia vive menos, né? Já tem estudos que mostram isso. Então, a gente tem essa necessidade. Nós somos uma maquininha, né, que é feita para ligar e desligar. E esse tempo de desligar aí tem que ser pelo menos de 7 horas. Eu sei que insônia é um problema que vem com a idade, é um sintoma. E, muitas vezes, quando você desenvolve insônia, isso tem que primeiro ir para o médico para a gente descobrir se tem causa, né? Insônia não é uma doença, ela é um sintoma. Então, espera aí, vamos ver. Vamos olhar tudo para ver se tem alguma causa dessa insônia antes de começar a tomar remédio. Nada de tomar remédio da vizinha, da irmã, da mãe, né, gente? Tem que ver por que está com insônia. E aqui os exercícios, gente. Né? Exercício é uma coisa muito importante, porque ele mexe no corpo todo, né? Deus nos fez para a gente se manter sempre móvel, né? E essa mobilidade, esse exercício, ele tem que ser regular,
Tá? Não adianta você fazer só no fim de semana, só no dia que você tem tempo. Não, não é assim. Tá? Tem que ser aquela coisa que assim, seu marido, né, seu filho, sabe que aquele horário não pode contar com você, porque você está fazendo exercício. Tá? Aquele é o seu horário de exercício físico. Então, ele tem que ser reservado. Né? Não vou dizer sagrado, não, mas é aquela questão de que você tem que separar esse tempo. Né? Então, os benefícios do exercício físico vão em todas as áreas do nosso corpo. Né? Ele diminui as doenças do coração, né? As doenças demenciais também ele diminui a possibilidade, né? Melhora a parte toda de gordura do corpo. Então, seu colesterol, quem tem problema de colesterol, vai melhorar. Né? O peso, ele não vai diminuir peso, mas vai controlar, vai manter o peso. Tá certo? É muito bom para quem tem pressão alta. Ele controla o diabetes também, né? Porque faz todo o metabolismo funcionar melhor. Outra coisa que é muito importante é para os ossos, porque os ossos eles só captam o cálcio quando eles são exigidos. Tá? E não é, por exemplo, por isso que não adianta você fazer, às vezes, um tipo de exercício só. Né? Eu vejo que, às vezes, eu passo lá perto de casa, tem um lugar de caminhada, e eu vejo as mesmas pessoas andando, e elas, às vezes, do mesmo jeito. Né? Ano após ano, elas estão da mesma forma, porque só fazem aquilo. Então, não tem exigência sobre o osso. Então, por isso que é importante haver uma mudança, né, nesse padrão de exercício. E outra coisa que o exercício dá é muito bem-estar. Né? O exercício ele libera endorfinas, então, depois que você faz, dá aquela sensação gostosa. Né? Então, pode ser até que durante ali seja difícil. Não é fácil mesmo, gente. Mas depois vem realmente uma grande sensação de bem-estar. Próximo. O exercício não tem essa função de ficar bonito, né? Com os músculozinhos lá definidos. Próximo. Com os músculos definidos, nada disso. O objetivo é igual desse idoso ali. Se você der conta, né, de cabelinho branco, de colocar o pé na altura do seu quadril e alongar daquela forma ali, que bênção. Né? É você manter a força, a energia, né, para não depender fisicamente dos outros. Então, a função do exercício é essa. Gente, quem assiste dorama aqui, né? Vocês já viram que tem idosas lá, bem idosinhas, que elas sentam no chão e levantam assim com a maior facilidade, né? Porque lá eles comem no chão, né? Não é verdade? A mesa deles não tem cadeira na casa, é muito engraçado, né? Não tem mesa e cadeira de jantar, não. É uma mesinha e um tapetinho, todo mundo senta no chão, senta, levanta. Então, o idoso deles senta e levanta com 90 anos. Experimenta você fazer isso. Experimenta. Sentar e levantar do chão, gente, já é uma habilidade. Muitas vezes, aos 30 anos, já é uma habilidade que você tem que manter. Tá? Então, a gente tem que pensar nessa questão do próximo. Então, gente, o exercício físico ele tem que ser feito. Não está aparecendo as imagens do fundo, né? Mas, como eu te falei, regularmente, de 3... os cardiologistas falam 150 minutos por semana. O que seria isso? 30 minutos 5 vezes por semana. Né? Então, todo segunda a sexta, 30 minutos de exercício todos os dias. Mas tem que, como eu te falei, tem que misturar. O exercício tem que ser aeróbico. Aeróbico é o quê? É aquele que mexe com o coração.
né? Nós temos que colocar o nosso coração para acelerar, desacelerar, acelerar, desacelerar. Então, isso é uma coisa que ajuda o coração, né? Que faz bem. E o exercício de resistência é aquele que, com o peso, você vai resistir ao peso. Então, esse é o que mexe com o osso, que estimula o músculo, né? Então, hoje em dia, de uma forma geral, tanto os professores de educação física quanto os médicos, todos falam que o lugar do idoso e do pré-idoso também, todo mundo, né, gente? Se a gente quer envelhecer bem, é na musculação, tá? Cada vez mais a musculação tem sido indicada para os idosos, porque em qualquer idade da vida a gente desenvolve músculo, tá? Você pode começar a fazer musculação com 70 anos, que vai dar certo, mas é isso que vai impedir você de ter desequilíbrio, é isso que vai impedir você de cair, os idosos, né? Vocês sabem que, geralmente, o fim, né, vem ou porque caiu e teve uma fratura, né, ou porque teve uma pneumonia, uma infecção. Né. Então, essa coisa de cair e ter uma fratura é pelo desequilíbrio. Então, a gente tem que desenvolver músculo, o que faz você pisar firme, você andar reto, você não cair, não tropeçar no próprio pé, na ponta do pé, é você fazer exercício resistido, tá? Musculação. Isso já é comprovado cientificamente, tá? E mudar o treino com frequência, né? Não pode ir lá e o personal ou a pessoa lá passa o treino e você fica com ele 1 ano. Não. De 3 em 3 meses você tem que mudar o treino. Tá? Mudar o seu exercício. Ah, não, eu vou caminhada. Tá, então, caminhada, você está andando assim, no outro dia você vai andar assim, no outro dia você vai procurar uma subida, um lugar que tenha subida e descida, no outro dia você vai fazer o contrário, onde você estava descendo, você subir. Então, gente, mude, sempre mude o exercício. Tá? Eu quero dar uma palavrinha aqui sobre a obesidade, porque a obesidade está sendo um problema, uma doença, né? Hoje em dia é reconhecido como doença mesmo, e é uma doença que está em avanço, a saúde pública, os médicos não estão conseguindo controlar, é uma coisa que está se tornando um problema mundial, né? O mundo está cada vez mais bem alimentado, existe fome, mas muito menos, né? E agora o problema está sendo o excesso de alimento. Né? Hoje em dia, aqui no Brasil, já 63% das mulheres são obesas, então é um problema que mais da metade das mulheres já estão dentro dessa problemática. Né? E em 2035, que está daqui a 10 anos, já tem a previsão de que 40% da população mundial seja obesa. Né? Então, países como Estados Unidos, né, vocês já viram vários programas, já viram aqueles programas dos super obesos na televisão, né, pessoas que chegam a 200 quilos. Né? Então, é uma coisa, isso nunca existiu antes no planeta, né? E nós estamos vendo isso, a medicina está totalmente impactada, correndo atrás, tem conseguido grandes avanços, né? Mas é uma doença mesmo que gera outras doenças. Então, a gente vê a medicina correndo atrás assim desesperadamente, porque é uma pandemia, né? É uma pandemia mesmo, né? Que as pessoas estão passando e se auto-infligindo com isso. Né? Bom, gente, a obesidade ela é ligada, ela gera doenças em todos os sentidos. Né? Então, ela doença no coração, ela tem uma grande ligação com Alzheimer, a obesidade, com o câncer, tem vários tipos de câncer que acontecem mais em obesos, doenças do fígado. Né? Hoje em dia, lá nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas que desenvolvem cirrose,
né? Que cirrose a gente sempre pensa assim, bebeu demais, desenvolveu cirrose, né? Mas nos Estados Unidos, a maior causa de cirrose é a obesidade, porque também a obesidade enche o fígado de gordura e o fígado fica cirrótico, né? O fígado cirrótico é aquele fígado endurecido. E então a gordura provoca a mesma coisa que o álcool no fígado. E então os transplantes de fígado nos Estados Unidos já estão sendo mais por causa de obesidade do que por etilismo, para vocês terem uma noção de como é grave isso aí. Né? Diabetes, a gente sabe que tem uma grande ligação. Né? Problemas ortopédicos, lógico, porque daí tem excesso de peso, o joelho não aguenta, o tornozelo, a coluna, né? O colesterol, todas as gorduras do corpo alteram, a pessoa começa a sentir refluxo, porque o abdômen fica muito grande, empurra, né, o estômago para dentro do tórax, começa a ter refluxo, e também tem a ver com problemas de fertilidade. Né? As pessoas que são obesas elas têm dificuldade de engravidar, porque todo o tecido adiposo ele absorve os hormônios e não deixa os hormônios promoverem uma ovulação certinha. Então, tem muitas meninas que vão precisar emagrecer para poder engravidar, porque o tecido gorduroso em excesso altera os hormônios. Tá? E altera o sono, né? Com certeza, o desconforto, a apneia do sono, né? Porque altera até mesmo o aparelho respiratório. Próximo. Tem algumas questões também que são importantes, que é a distribuição da gordura. A gordura ela é distribuída de uma forma genética. A gente traz isso de casa. Né? Você pode observar que a sua avó tinha um formato de corpo que vem para sua mãe, que você está desenvolvendo o mesmo formato de corpo, ou do lado do pai ou da mãe, né? Que às vezes tem isso, mas é uma coisa genética. Mas a gordura que eles falam, né, que se distribui em forma de pera, né, ali nós temos o desenho da pera e da maçã. Né? A da pera, que é chamada de ginoide, é aquela quando a gente guarda a gordura no quadril, nas coxas, que hoje em dia falam muito do lipedema. Né? Então, essa gordura é uma gordura mais benigna no sentido das doenças que ela desenvolve, porque ela não fica guardada dentro do abdômen, ela fica como se fosse fora do corpo, pendurada fora do corpo. Quando você faz o exame de densitometria do corpo inteiro, vai aparecer lá a gordurinha toda fora do corpo. Quando olha dentro do abdômen, o abdômen só está com as vísceras. Né? Agora, já a gordura, a distribuição da maçã, né, onde ele guarda, é chamada de androide, porque geralmente os homens que desenvolvem mais isso, mas quando a gordura fica guardada no centro do corpo, as pernas continuam finas, os braços mais ou menos, mas muita gordura no centro, no abdômen, essa gordura, sim, é perigosa. Né? Porque ela é guardada dentro do abdômen. Próximo. Passou, né? Então, ali, gente, hoje em dia, a medida da cintura ela é uma medida médica, né, que os cardiologistas têm feito muito e é usada nos estudos e tudo para poder definir justamente essa questão de possibilidade de desenvolver doenças. Então, aqui trazendo um número para que vocês depois verifiquem, né, mas quando você tem 80 centímetros de cintura é o ideal, até 80. Né? 80 centímetros, você está longe dessas doenças ligadas à obesidade. Né? E acima de 88, você já está com risco dessas doenças ligadas à obesidade, principalmente cardiovasculares, diabetes, hipertensão, tudo isso. Próximo. Então, ali é como a medicina vê, né, distribui ali a questão da obesidade. Hoje em dia nós temos o tratamento da obesidade modificou muito, né?
Atualmente tem as famosas canetinhas, e realmente elas são muito eficazes. Elas lidam com os hormônios periféricos, que a gente fala. Porque antigamente, não sei aqui se alguém lembra, mas tinha uns comprimidinhos e eles mexiam todos com o cérebro, né? Então, eles diminuíam a fome, atuando no cérebro. Hoje em dia, isso foi totalmente proscrito, não se usa mais. Só se usam essas canetinhas que vão mexer com os hormônios intestinais e gástricos. Tá? Então, eles são muito mais saudáveis, sem dúvida, né? Já a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, então, quer dizer, vai ser tratada para sempre, você não vai parar o tratamento mais, né? Começa e continua para sempre, porque quando para, volta. Né? E tem também a cirurgia, né, que é reservada para esses casos mais graves, né, acima ali da obesidade classe grau 3, com certeza já tem indicação de cirurgia, e alguns casos da classe 2 também, quando tem diabetes, hipertensão grave associada, eles já operam também no grau 2. Tá? Próximo. Gente, uma última palavra aqui sobre a questão emocional, né? Porque a Ana vai trazer isso aqui, mas cuidar da mente também faz parte, tá? Da nossa saúde. Eu vou deixar isso para a Ana, próximo. E, para terminar, eu quero só dar uma palavrinha aqui sobre essa questão do sofrimento, porque o sofrimento ele vai interferir no nosso envelhecimento, no nosso passar pela vida. Mas nós, como mulheres de Deus, nós temos que saber que o sofrimento, gente, tem uma função na nossa vida. Tá? Nós não passamos pelo sofrimento por acaso, ou porque Deus quis, que Deus é o nosso Pai querido, Ele permite, mas Ele não, o objetivo dele ali é nos separar nesse momento de sofrimento, falar: vem cá, minha filha, senta aqui comigo, me escuta. Né? Então, isso, para mim, tem sido um consolo, e eu acho que isso é importante também, próximo, quando a gente enfrentar o sofrimento, a gente ter essa noção de que eu não sei como Deus vai fazer, como Deus vai resolver essa situação para mim, mas eu sei que vai ser perfeito, que a vontade dele é boa, perfeita, agradável, né? E que tudo que ele faz vai dar certo. Então, é mais nesse sentido. Próximo. A gente não consegue evitar o sofrimento na nossa vida, né? E para quem envelhecer, a velhice é uma fase de perdas, né? A gente vai perdendo tudo, perdendo o físico, perdendo o mental, perdendo, às vezes, as pessoas, né, que a gente ama. É uma fase de perda. Por isso que Billy Graham fala que não é para os fortes, né? Não é para os fracos. Né? Próximo. Então, a gente tem que ser ensinado a envelhecer. Tá? Às vezes, nós somos ensinados, e nós temos esse privilégio aqui, como pessoas que vão à igreja, de que nós estamos sendo ensinados a morrer, né? Nós temos a certeza de onde vamos estar e tudo mais. Mas a gente também tem que procurar aprender a envelhecer, né? E envelhecer de maneira sábia, tanto em relação ao nosso físico, quanto em relação à nossa mente, cuidando de tudo isso, porque somos templo do Espírito Santo. Né? Então, é isso que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Espero ter atualizado algumas coisas com vocês e ter trazido, né, algum alento nesse sentido. E força, gente, vamos envelhecer juntas, né, e servindo ao Senhor. Tá? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Nós vamos deixar uns minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar. Aproveitem. Contribuição. Só levantar a mão que o microfone vai. Temos um ótimo exemplo aqui, a Dona Herô. Tem 80 anos. Levanta aí, Dona Herô, para a gente... Aí, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Vamos bater umas palmas para ela. Tá vendo? Essa é a nossa meta aqui da igreja. Oi, tem outro?
Aí, ó, outra, tá vendo? Que benção. Olha aí, ó, palmas para ela também. Ó, o sarrafo aumentou, tá vendo? O sarrafo aumentou para 92. Aí, ó. Amém. Ó. É, isso aí. Isso. Ó. É. Arrasou. Tá vendo? Mulher tem que ser vaidosa até o fim, viu, gente? Mulher tem que ser vaidosa até o fim, viu, gente? Com certeza. E os 80 é a idade da alegria, tá? Os 80 é a idade da alegria, com certeza. Então tá, nós separamos um mimo, senão a gente não seria SAF. Aqui dentro tem uma oferta, tá? Vamos estar orando então, agradecendo a Deus e abençoando a sua vida, tá? Amém. Santo Deus, amado Pai, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Te agradecemos pela vida da Lenice, que trouxe esse estudo, que possamos sair daqui, Deus, com a nossa mente renovada, Senhor, e entendendo, Senhor, que esse corpo é templo do Senhor e precisamos cuidar, Pai. Abençoe sua vida, a sua saúde, a sua família, a sua profissão, Pai, que ela possa ser bênção por onde andar, Senhor. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém.